dia. Quero registrar a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Érico, do auditor Mário, do auditor Alípio, procurador-geral, doutor Carlos Alberto, do secretário Mistil e dos funcionários da taquigrafia. Ausentes, conselheiro presidente, que se encontra de férias. Ausente também o conselheiro Júlio Pinheiro, que se encontra de férias. Em substituição estão os auditores Mário e Alípio. E, por motivo justificado, a ausência do conselheiro Josué, que está muito gripado. A aprovação da ata. A sessão 30, a ata 30ª, ata judicante do dia 30/8/2017. Se houver alguma manifestação, não havendo, considerando aprovada. Expediente, temos um convite da União dos Vereadores do Estado do Amazonas, UVEAM, para a cerimônia de lançamento oficial da entidade a realizar-se às 9 horas do dia 15/9/2017 em Manaus. Não havendo alguém que queira... Não havendo, vamos agradecer o convite. Passamos a indicações e propostas. A Secretaria de Controle Externo sugeriu a realização de ajustes na distribuição das seguintes relatorias referentes ao exercício de 2016 e 2017. A prestação de contas anual do Fundo Estadual de Esporte, FEEL, ainda não teve distribuição de relatoria, tendo em vista que o relator da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, é o conselheiro Érico Desterro e Silva. Propõe que este também seja relator das contas do fundo anteriormente mencionado. Com a palavra o conselheiro Érico. No momento adequado. Por um lápis, Excelência. E é de que ano isso, Excelência? 2016, 2017. Eu não me importo. O segundo é a prestação de contas anual do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros. Ainda não teve distribuição de relatoria, tendo em vista que o relator das contas do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas é o auditor Alípio. Propõe-se que esse também seja o relator das contas do fundo anteriormente mencionado. Sem problema, Excelência. Também o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Houve distribuição para o conselheiro Mário Coelho de Melo. Todavia, este fundo é vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e o Fundo Estadual do Meio Ambiente, SEMA, cuja relatoria é do conselheiro Érico. Desse modo, propõe que haja distribuição para a mesma relatoria, visando análise em conjunto dos supracitados fundos. O último Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, FECA, houve distribuição para o conselheiro Érico. Todavia, este fundo é vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUS, cuja relatoria é do conselheiro Josué Cláudio de Souza. Desse modo, propõe-se que haja distribuição para a mesma relatoria, visando análise em conjunto dos supracitados processos. Então, esse fundo fica para o conselheiro Josué. Como ele não está presente, não pode se defender, é aceitar, né, conselheiro? Para conhecimento do Tribunal Pleno, o Fundo Especial do Tribunal de Justiça
foi extinto e criou-se o Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário. Esse fundo, o relator é o conselheiro Mário de Mello, por estar ligado ao Tribunal de Justiça. A Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, CEINDE, foi extinta e criou-se a Fundação Estadual do Índio, que passa a ser órgão da administração indireta de CAI, da relatoria do auditor Alípio Filho. Os órgãos a seguir relacionados foram extintos e incorporados à Secretaria do Estado de Administração Penitenciária, SEAP, Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Secretaria Executiva Adjunta, Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Manaus, Casa do Albergardo de Manaus, Penitenciária Feminina de Manaus. Todos ligados à relatoria do conselheiro Érico Desterro. Que jeito. O ofício da Fundação de Vigilância em Saúde solicitando disponibilização do auditório deste tribunal no dia 18/10/2017, horário das 17 horas às 22 horas, e nos dias 19 e 20 de outubro, no horário de 8 às 18 horas, para a realização do evento Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do Amazonas, tema central: Vigilância em Saúde, Direito, Conquista e Defesa de um SUS público de qualidade. A Diretoria de Administração Interna posiciona-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que no dia 18 ocorrerá a entrega do colar do mérito por parte desta Corte de Contas, impossibilitando a sessão do auditório. Qual? Desculpe. Para quem? A sessão para quem do auditório? Para a Fundação de Vigilância e Saúde. Cai no dia da entrega das medalhas. Como nem Paciência, né? discutir, hein? Paciência, né? É. Paciência. Que dia é, doutora? 18 de 18 de outubro. É. Temos o memorando da DICAI-AM solicitando, em virtude da paralisação do sistema SPED do portal E-Contas desde 25/8/2017, as seguintes providências: suspensão dos prazos de instrução processual por parte do corpo técnico pelo período equivalente a que perdure a indisponibilidade dos sistemas. Isso já foi deferido através de uma portaria. Viu, conselheiro Érico? Já foi deferido através de uma portaria. Essa tramitação de urgência não são todos os processos. Está ocorrendo dúvida da tramitação. São somente processos de urgência, não é processo corriqueiro, é urgência cautelar. Obrigado, tio. Não vamos tramitar os nossos processos para que depois, quando voltar ao SPED, não haja um descontrole maior ainda. Peço atenção para esse devido controle. Senhora presidente. Por não. Só uma dúvida. Em relação a processos acabados, cujos votos estão prontos, ao parecer do Ministério Público esteja já maduro para julgamento, devem ser considerados também como urgentes? Podem ser tramitados ou não? São eletrônicos? Físicos, no caso. Isso. Pois não. Pois não. Após a emissão da portaria, como eu não tenho essa subjetividade de saber o que é urgente ou não, todos os processos acabados, físicos, que estavam no âmbito do Ministério Público, com pareceres, eu disse que tramitassem os seus destinos. Porque lá no âmbito do Ministério Público, desde que eu fui procurador-geral em 2010, nós não temos mais nem onde guardar processo, porque o processo lá
Só passa algum dia se chegar no fim do expediente ou se chegar na véspera de um grande feriado. Nós não temos mais nem sequer onde guardar, porque lá é só passagem. Tá? Então, eu acho que a questão vai aí. Então, todos os processos físicos que já estavam com parecer, que estavam tudinho, foi dito para tramitar. Certo. Então, Excelência, se enquadra essa situação. Certo. Tudo bem. Quanto à suspensão dos prazos de instrução processual por parte do corpo técnico pelo período equivalente a que perdurar a indisponibilidade dos sistemas. A outra dúvida também que estamos colocando aqui para que fique decidido aqui no colegiado é quanto à concessão de nível 4 de produtividade referente a agosto de 2017, aos setores cuja medição seja realizada através da redução de estoque de processos. Nesse item, a manifestação do DEPLAN, também no sentido de que ocorra a atribuição de produtividade nível 4 a todos os setores, todavia, que no próximo trimestre seja realizada a compensação dos trabalhos. Estão de acordo os conselheiros? Sim. E a prorrogação dos prazos de envio das prestações de contas mensais, dilatando este prazo no período equivalente à paralisação do portal e-contas, especificadamente para os meses afetados. Nesse item, cabe mencionar que existem várias solicitações de diferentes entidades no mesmo sentido, EA, Polícia Civil e diversas secretarias. Também gostaria da deliberação do plenário. Todos de acordo. Também temos um ofício da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, solicitando a suspensão de todos os prazos em curso e ainda a comunicação no site desse Tribunal de Publicação de Diário Oficial Eletrônico quanto ocorrer a normalização do sistema para que a contagem de prazo seja retomada a partir do primeiro dia útil seguinte ao comunicado da publicação. Isso aí nós já estamos providenciando. Passamos a indicações e propostas. Peço a palavra, se a presidência não se manifestar. Excelência, é com alegria que, a cada ano, eu tenho a oportunidade, ao lado do meu amigo, conselheiro Érico, de dar meus parabéns a Clarissa, que é, acho que é a vida do conselheiro Érico, de tanto que ele gosta dela. E depois que eu soube que ele admira as pessoas que tratam bem e gostam da filha dele, mais ainda eu reafirmo meus parabéns. Muita saúde, muita paz para ela e tua família, Érico. Tá Muito bom? obrigado. E você, e aí eu sou obrigado, mas não por essa razão, mas lembrar que hoje é o aniversário também da filha do conselheiro Júlio Cabral. Olha, mas eu em dobro, viu? Quem trata bem minha filha. Mas nós fazemos essa dobradinha. Então, ontem foi o aniversário da Clarissa e hoje o aniversário da Gabriela. Eu também desejo muita saúde para Gabriela. Senhora Presidente, aderindo à proposta do conselheiro Júlio, eu desejo parabéns às filhas dos ilustres conselheiros, muita felicidade, muitos anos de vida, muita saúde. Obrigado. Senhora Presidente, Pois não? também faço adesão às parabenizações, ao tempo em que eu gostaria de fazer 2 registros. O primeiro registro é com relação a uma concessão de medida cautelar, publicada ontem, a respeito do edital de concorrência 29/2017, de responsabilidade patrocinada pelo Detran Amazonas, via Comissão Geral de Licitação, e cujo objeto era contratar serviços de vistoria e identificação veicular na cidade de Manaus, no valor de 66 milhões de fração. Então, foi concedida a cautelar,
e agora nós estamos aguardando a manifestação das partes. Excelência, é o registro, é o primeiro registro. O segundo registro é que, só para dar conhecimento, o Departamento de Contabilidade da UFAM, não sei se vocês sabem, mas eu estou fazendo parte como docente lá. Nós estamos realizando no período de 19, 20 e 21 agora de setembro a segunda semana de contabilidade. E o evento é gratuito, conta horas complementares e vai ser realizado na tarde e noite. E existem várias palestras, vários palestrantes. Nós temos, por exemplo, aqui o professor Emerson Oliveira, que vai abordar um importante tema relacionado à situação atual da Previdência Social no Brasil, que gira em torno de déficit ou superávit. Tem também a palestra sobre o expédio fiscal do auditor fiscal da Cefaz, Dr. Alain Corrêa, dentre outros. Então, Excelência, é o registro que faço. As inscrições podem ser feitas no site da UFAM e todos estão convidados. Obrigado. Primeiro, sabendo que o conselheiro substituto Alípio ficou com o controle da fundação do Índio, eu até peço que motive essa fundação, porque eu acho que ela não serve para nada. Agora tivemos a tristeza de saber que lá no Vale do Javari, garimpeiros extinguiram uma tribo de isolados, né? Como eu tenho cara de índio, isso daqui, tudinho, eu gosto do tema, já conversando com indigenistas, eles me disseram que uma língua indígena dessas aí, ela leva 10 mil anos para ser criada, tá? Fora a farmacopeia, fora tudo isso, e depois disso, é interessante que mata esse pessoal, assim como mata Carapanã, sabe como é que não tem nada, né? A gente fica super preocupado com o furacão lá em Miami, tudo bem, é preocupante sim, mas aqui nas nossas barbas, no nosso estado, está sendo extinto por genocídio povos inteiros. Às vezes esses povos inteiros significam meia dúzia de pessoas. Então, conselheiro, eu lhe peço, por favor, que motive essa secretaria, que até hoje não serviu para nada. Agora, quanto a um outro tema que queria tocar, também tão notável, tão importante quanto esse, é que, quando eu estudava lá na Faculdade de Direito, lá na UFAM, que o senhor mencionou aí, tinha um quadro, tinham vários quadros de professores. Nós dizemos que de noite eles desciam e iam assombrar, né? E tinha um quadro de um ministro do Supremo, que era Xavier de Albuquerque. Alguns aqui podem ter conhecido o ministro Xavier, era irmão do seu Natão. E eu nem conheci o doutor Xavier, mas eu tinha um orgulho danado de nós termos ali dado aula, sentado ali naquela jaqueira, viu? Aquele homem ter se formado ali, né? Ser amazonense. E nós temos um ministro no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Mauro Campbell, que é amazonense, como nós, né? Trabalhou aqui nesse tribunal, pelo que eu soube, ou como estagiário, ou como servidor, né? Né? Tribunal de Contas do município. Município. Tribunal de Contas do Estado. E como assessor da Procuradoria. Veja só, quem trabalhou foi a esposa dele, aqui Você não era não. nascido ainda, conselheiro. Eu? Ah, tá bom, obrigado. Veja só, então, o ministro Mauro Campbell, esse amazonense ilustre que está lá no STJ, que abriu esse caminho, né, que não é fácil chegar ali, né? Duas pessoas conversando, colocam o nome do homem assim, sem o menor pudor,
jogam na lama, sabe como é? Então, aquilo dali, quer dizer, sem direito a contraditório, sem direito a ampla defesa, sem nada, e enlamei o nome de um, que para mim até hoje é um homem probo, ilustre, íntegro, sabe? Não vejo por que não. Eu queria fazer esse registro. Tá? Senhora presidente, a propósito desse último assunto, mencionado pelo senhor procurador-geral, ainda ontem eu estava na sessão do Tribunal de Justiça do Amazonas, representando o tribunal na posse de 5 magistrados, e a sessão começou exatamente com uma nota do tribunal, uma nota de desagravo ao ministro Mauro Marques. Eu chamo de Mauro Marques porque era um nome que eu conheci desde sempre, desde garoto. Pegou a moda de chamarem de Mauro Campbell, não sei porquê. Mas o ministro Mauro Marques, que, como eu disse, eu conheço desde sempre, ele é um homem probo. E foi bom que o senhor procurador-geral tocasse nesse assunto, porque eu, confesso, passaria batido, desculpa a expressão, e era necessário realmente que nós, também neste Tribunal de Contas, fizéssemos uma nota de desagravo, ou um registro na sessão dos nossos trabalhos de um desagravo ao ministro, que é, inclusive, um homenageado deste tribunal, um daqueles que possuem a comenda deste tribunal, dada com muita razão pela história de vida do ministro Mauro Marques. E é lamentável que nós estejamos vivendo no Brasil esse momento em que, até que se prove em contrário, todo mundo é bandido. O sujeito tem que provar que não é. E ainda assim com muita dificuldade, porque mesmo o sujeito apresentando as provas, haverá quem diga assim, tudo conversa fiada, essas provas, não, é bandido mesmo. Então nós estamos vivendo num país assim, né? Infelizmente estamos vivendo num país assim, em que duas pessoas são pegas numa conversa telefônica, ou sei lá como, e o que é mais, doutor Carlos Alberto, o que é mais desagradável, no meu modo de ver, é que hoje, antes da pessoa ser ouvida, antes da pessoa ser julgada, antes de isso estar nos autos de um processo, já está no jornal. As conversas estão nos jornais. Aquela regra constitucional que garante o sigilo das nossas comunicações, ela não serve para absolutamente nada, em nome da liberdade de expressão, em nome da liberdade de imprensa. Não se sabe se aquela conversa é verdadeira, se aquela conversa está truncada, porque, por exemplo, mensagem de WhatsApp, o sujeito printa e manda, mas eu excluo o que eu quiser, você não sabe se está truncado, mas já está no jornal. Não está na mão de nenhum juiz para examinar, não está na mão do Ministério Público, mas já está no jornal. E a pessoa já está condenada moralmente. Como eu estou dizendo, neste país, todo mundo é bandido até que se prove o contrário, então já está condenada. E nós dois que advogamos, um dia na vida, sabemos que não é de hoje que maus advogados, que são, espero a exceção, vendem os juízes. Nós sabemos disso, que já advogamos. Advogados que chegam para os clientes e dizem, olha, para aquilo sair lá, precisa de dar um dinheiro não sei para quem. E na realidade não é assim. E na realidade isso é incorporado ao patrimônio do próprio advogado, que desonra a advocacia, como pode haver desonra
em membros do Ministério Público, ou do Judiciário, ou dos tribunais de contas. Mas o que é lamentável, e com isso eu quero pedir ao Tribunal Pleno que registre, pelo menos o meu, desagravo ao ministro Mauro Marques pelas levianas acusações que foram lançadas contra ele e que foram estampadas em uma revista de circulação nacional sem que ele pudesse, ao menos, previamente, ter demonstrado que aquilo tinha evidentes sinais de pilantragem, de picaretagem e de leviandade. Era o que eu queria, aproveitando o discurso anterior do Procurador-Geral. Excelência, também sou favorável ao desagravo, ao manifesto de desagravo daqui do tribunal em relação ao nosso ministro Mauro Marques. Presidente, também manifesto a minha adesão e repúdio às maledicências que foram dirigidas ao ministro Mauro Marques. Excelência, acompanhe. Essa presidência também se associa a essa manifestação e será feita a comunicação dessa decisão plenária por unanimidade. Quero também... Excelência, desculpa, eu só queria depois fazer uma observação. Tá. Eu quero também registrar meus parabéns ao Érico, pela sua filha, Larissa, e pela Gabriela, filha do conselheiro Júlio Cabral. Que Deus os abençoe sempre, lhe proteja de todo o mal, com muitos anos de vida e felicidade. Obrigado. E com a palavra agora o doutor Carlos Alberto. Excelência, eu não sei se eu decidi aqui no bis em idem, tá? Não sei se... Mas a questão de notificações urgentes, elas podem ser feitas, não é? Podem ser feitas. Ok. Eu também quero, indicações de proposta, comunica ao Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 3, de 2012, que em 11 de setembro do corrente ano, após analisar detidamente os pontos constantes dos autos de número 137/60/2017, neguei pedido de medida cautelar interposta pelo Ministério Público de Contas contra a Suzan, em face de suspeito da prática de ato com grave violação à ordem jurídica e dano ao patrimônio público, consistente na contratação feita em caráter emergencial com o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, IMED, no valor aproximadamente de R$ 8,5 milhões de reais, para a realização de 780 cirurgias eletivas diversas. Ato contínuo, determinei a comunicação tanto do representante quanto dos representados acerca da decisão monocrática desta relatoria, bem como os autos fossem encaminhados ao órgão técnico para o devido trâmite ordinário. Como disse, depois de ter analisado detidamente os argumentos da Suzan, inclusive houve uma baixa na redução dos preços e devido à urgência, o motivo da decisão da cautelar. Não havendo mais nada, indicações e propostas, gostaria... Palavra do conselheiro, o procurador. Nós temos uma comissão de contas do governo, né? E temos o conselheiro que se manifesta nas contas do governo nesse exercício 2017, que é o conselheiro Júlio Pinheiro, que está de férias, né? Sim. Tá. Mas eu vejo um assédio danado de jornalistas, vêm comigo e perguntam, estão descumprindo as regras impostas pelo tribunal, estão descumprindo... Porque, sabe?
E eu não falo pelo tribunal, né? Sabe? Então, quem está fazendo essa aferição é a Congov? De cumprimento ou não? Excelência, eu tive conhecimento disso agora pela manhã. Eu já mandei verificar se há algum ato extrapolando essa decisão do tribunal, de maneira que, até no momento, nós não temos nada de concreto, apenas notícias no jornal. Eu vou mandar verificar e direi a Vossa Excelência qualquer posicionamento que esteja sendo feito. Eu reitero a pergunta, por exemplo, quem está fazendo esse acompanhamento? É a Congov? Sim. Tá, ok. Julgamento adiado. Damos conhecimento que vamos julgar apenas os processos físicos. Ai, papai. Primeiro processo, a pauta de adiado, tem vista para o conselheiro Josué e o relator é o conselheiro Érico. Como? Tem vista para o conselheiro Josué. Processo? Não, esse processo, Excelência, houve numa das sessões houve um problema de entendimento, esse processo já foi julgado, já foi apreciado os embargos? Não. Ah, não, aqueles foram suprimidos da pauta. Então, a prestação de contas anual do Sr. Marco Ricardo Cavalcante. Esse não pode ser julgado porque tem voto vista do conselheiro Josué Filho. Exatamente. Tem que ser retirado de pauta novamente. E os processos da pauta do conselheiro Josué também, que são 2 processos, também ficam adiados. Os julgamentos adiados da minha pauta, tenho um processo registrando o impedimento do conselheiro Érico, passo a presidência e a palavra ao conselheiro Júlio Cabral. Eu recebo a presidência. Eu indago a Vossa Excelência, como é que nós vamos fazer esse julgamento? Nós vamos, porque não houve destaques, né? Ninguém fez destaques até ontem. Alguém fez? Então, eu tenho a impressão que todos esses processos podem ser declarados aprovados. Aqui não houve. Salvo se, como eu fiz, como eu vou fazer eu vou pedir vista do processo para examinar com calma. É verdade. Tá? Então, na minha opinião, nós vamos examinar um a um hoje aqui, ou nós vamos considerar que os processos estão aprovados? Não, vamos examinar um a um. Mas por que, Excelência? Na pauta normal, nossa, os que não têm destaque, eles são aprovados. E aqui não, por quê? Só me explique. Porque Vossa Excelência não leu no computador. Como? Não Mas leu. eu tenho todos eles. A minha assessoria é eficientíssima. Nós não tínhamos dito que até amanhã, até ontem, ao meio-dia, todos teriam que fazer o destaque da pauta? Foram distribuídas as atas. Certo. Vamos fazer aqui um consenso. Estão todos de acordo? Não, é isso que eu quero discutir só. Eu quero saber se... Apenas os embargos de declaração eu pedi vista, todos eles, porque eu não tinha condição de fazer análise, tá? Sim, mas é um caso. Quem tem dúvida pede vista. Foi isso. Ainda aqui, na sessão, pode-se dar um tempo a todos que, examinando a pauta, entendendo que precisam melhor conhecer algum desses processos, pedir vista de qualquer processo. Eu vou pedir vista apenas de um, porque nos demais eu tive contato com os processos e entendo que estão bons. Tá. Mas... Já existem os pedidos de vistas, inclusive foram encaminhados ao doutor Mistil, no meu gabinete, como ficou acertado, né? Certo. Tem um pedido de vista meu, tem outro seu. Tem mais algum? Tem Mas se algum agora na Carlos sessão Alberto, quiser pedir vista, ainda pode pedir vista. Ainda pode pedir vista. Excelência, por mim,
Não tenho pedido de vista nenhum. Pode seguir o trâmite normal. O meu único pedido de vista, Excelência, então, pela ordem, é um processo da pauta do auditor Alípio. É um... É o 6334/2012, que a senhora também pediu vista. Só esse, né? Então, esse é que eu vou pedir vista, apenas. Ok. Quanto aos demais, eu não tenho nada a opor que sejam aprovados os votos condutores. Esse processo também, da pauta de adiado, que eu sou relatora, tem um impedimento, mas aí tem o conselheiro Júlio Cabral e ficamos 4. Tá? Hein? O quê? O quórum. De qual? Desse aqui? Eu estou impedido. Não, do primeiro adiado meu. Só o Primeiro conselheiro adiado. Érico está impedido. Só o Érico. Você Mas esse não foi pedido Ah, visto excelência, pelo esse- doutor Érico? não. Não? Excelência, esse processo eu também me encontro impedido. Aí não Qual tem é muito o processo? Eu não sei qual é. Eu me declarei é o- impedido, mas não sei qual é É o processo. o processo adiado da conselheira Yara. Não, eu não estou impedido no processo adiado da Pronto, conselheria. quando ele está, então tem que retirar Pronto. a pauta, Excelência. Tá bom. Eu estou impedido no do doutor Alípio Reis. Esse eu estou. Sim, Excelência, então, como ficamos? Então, esse fica novamente adiado. E os demais, que não houveram destaque, nem pedido de vista, consideram-se aprovados. Perfeito. Tanto na pauta adiada quanto na pauta ordinária. Tanto na adiada como na pauta ordinária. E passamos à pauta administrativa. Excelência, Por não. é só uma dúvida. Então, eu tenho um processo aqui que foi pedido vista do procurador Carlos Alberto, está na minha pauta ordinária enquanto auditor, que é o 2417/2013, da Manaus Prévio. O procurador devolveu sem manifestação. Então, como o procurador está presente, creio que não há discussão mais a respeito desse processo. Pode Então, ser está aprovado, aprovado. Se não houve manifestação... Qual é esse considera- processo, é hein? isso que a Qual é o senhora número do processo? 2417/2013. É o último da pauta geral. E é o último da minha pauta. Sua pauta de quê? Quanto auditor, a ordinária, enquanto auditor. 24. 2417. Aqui no meu não tem, olha, tá vendo? Não está na minha pauta. Ele não se encontra na pauta, não, esse processo, Excelência. Na minha também não estava. Não está. Mas não está na minha pauta. Esse eu não tenho condição de apreciar. Não, não está na pauta de ninguém. Não sei por Tá que na- apareceu só na pauta do Mitil. E você também está completo, olha, tá vendo? Isso é parceria do MP com a... E a gente não recebe isso. Está tratando melhor o MP do que os conselheiros, não é? Tá. Então, passamos. Esse processo, então, fica adiado para a próxima sessão. Fica adiado para a próxima sessão, para iniciar Porque esse eu não cheguei a examinar. Não veio para pauta mesmo. Passamos à pauta administrativa, então. A pauta administrativa, o primeiro processo é um atestado médico do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho.
segundo a solicitação da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da servidora Cátia Maria Neves Lobo, que se encontra presente aqui na galeria aí do auditório. E querendo desejar a Cátia, primeiro parabenizar de ter chegado, né? Acontecer a sua aposentadoria e também pelo serviço brilhante que teve sempre no tribunal, a sua contribuição como servidora do tribunal. E estrela brilha em todo canto, dentro, fora do tribunal, aonde você estiver, que sempre esteja brilhando. A parabenização da presidência desta corte. Senhora presidente, se me permite também, gostaria de aderir às parabenizações feitas por Vossa Excelência. A doutora Cátia Lobo participou da minha administração à frente do tribunal, me ajudou muito naquela ocasião e, de fato, foi uma servidora que esteve presente na administração, de uma forma geral, de vários presidentes, quer na atividade meio quanto na atividade fim. E, portanto, esse é um reconhecimento do valor do seu trabalho. Eu também, Cátia, gostaria de desejar a você todo o sucesso, toda a alegria nessa nova etapa da sua vida. Você, tão jovem, ainda deve ter vários planos para a sua vida pessoal, profissional, enfim, e eu desejo tudo de bom nesse novo momento. Parabéns. Excelência, eu peço a palavra. Então. Também, para registrar o pedido de aposentadoria da funcionária Cátia Lobo, que, como o doutor Érico falou, serviu a muitos presidentes, inclusive eu, na minha... Acho que você começou comigo, foi? Não, Cátia, você já era da... Mas continuou comigo, enfim. E acho que fiz bem em continuar com você, porque Vossa Excelência é uma funcionária que é respeitada aqui. Às vezes até com um pouco de medo de alguém, de você. Mas, enfim, o teu positivo é muito maior do que qualquer coisa que possa ser contrária, e aí vai de cada um em ter uma certa empatia ou não da pessoa, não é? Mas, em termos profissionais, o que eu tenho que te dizer é que você, pelo menos na minha visão, não é? Foi perfeita, não é? Não perfeita, mas é aquilo que eu te disse, bem mais para positivo, com certeza absoluta. E lhe desejo saúde na sua nova etapa, muita paz, convívio com quem você queira, que isso aumente a cada dia que passe, isso é importante, não é? E acho que quem perde é o Tribunal de Contas por perder uma funcionária do teu nível. Então, que Deus te abençoe na tua vida que vem por aí. Acabei, presidente. Senhora presidente, também quero aderir às parabenizações pela aposentadoria da doutora Cátia Lobo, desejando-lhe sucesso nessa nova etapa de vida, com novos interesses, novos objetivos, enfim, uma nova etapa. Que Deus a abençoe, que tenha muito sucesso e que seja feliz. Senhora presidente, também, na verdade, a Cátia não poderia deixar de me manifestar. Quando o Vana aposentou, eu me manifestei aqui em sessão também, e com relação a você, Cátia, não poderia também tecer algumas palavras, deixar de tecer algumas palavras. E quando a gente começa, todos nós, isso é uma regra para todo mundo, quando nós começamos a nossa vida nesse mundo, depois de um certo tempo nós começamos a trabalhar, a laborar, a ganhar o sustento. E por um bom tempo, isso se incorpora ao nosso dia a dia,
e parece e nos dá uma sensação de que isso ela é um processo quase que infinito, eterno. Mas nada é eterno, né? Tem um final, tem uma conclusão. E a atividade laboral é isso. E muita gente que deixa de trabalhar depois de ir para a aposentadoria, ou quando se aproxima da aposentadoria, ela começa a ficar um tanto quanto confusa. Tem gente que deprime, porque essa vida laboral exatamente se incorporou ao dia a dia dessa pessoa, todos nós. Mas, na verdade, a aposentadoria ela é uma continuidade. É uma continuidade. Finaliza-se um ciclo e abre-se outro. Então, que você seja feliz nessa nova fase, que Deus te abençoe sempre, conserve em paz. Como você ainda tem uma capacidade intelectual brilhante, você poderá também colaborar com a administração pública em outros postos, no cargo de comissão, uma colaboração. Então, Kátia, quem sabe um até breve. Bom, um abraço. Olha Tá aí, na cara, né? já sinalizou com Só o cargo de espere o comissão no convite. gabinete dele lá. Só espere o convite, pronto. Foi, pronto, já está amarrada. Bora, doutora. Sucesso, Kátia Lobos. Com o novo patrão. Tem o processo também, o quarto processo da Beatriz, solicita para fins de direito a verbação de tempo de serviço. O quinto processo é concessão de licença especial para a senhora Rosanila Maria de Brito Feitosa Pantoja. O sexto processo é solicitação do ex-servidor Antônio Carlos Ferreira de Souza, no sentido de que pague sua data base 2015. Então, não havendo manifestação, dou por aprovado todos os processos da pauta administrativa e passo a palavra ao corregedor, conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu tenho 2 processos na pauta. Um é o 2156 de 2015, que é uma sindicância para averiguações acerca de atos de servidores componentes de comissão de inspeção. E a outra sindicância para apurar a conduta de servidor, que é o processo 4545-2016. Não tenho aqui de cabeça os nomes, mas são 2 processos que, se alguém tiver dúvida... Mas qual foi a conclusão? Pelo arquivamento? Não, pelo arquivamento, não. Eu não tenho conhecimento desse processo. Um é uma repreensão, eu acho que deles. Veja o primeiro processo. Como? Qual é o primeiro? Esse? Esse é arquivamento, conselheiro Érico. O 2156. Tá. Tá, ok. E o 45 de 2016, que trata do o interessado é Ivan Wallace da Silva Farias, é um despacho para apreciação e posterior abertura de sindicância para apurar a conduta do servidor Ivan Wallace da Silva Farias. E este, sim, é a aplicação da pena de repreensão prevista no artigo 158 da Lei 17.62 de 86, inciso 3 dos artigos 7º e 8º da Resolução de 15 de 2012. E após arquivar os autos, conforme dispõe o caput do artigo 117 da Lei 1768 de 86. É como voto. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Conselheiro convocado Alípio. Acompanhe. Então, por unanimidade, excelência, aprovado o processo de vossa excelência, os 2. Não
Não havendo mais nada a tratar, convoco a próxima sessão para o dia 19 de setembro, terça-feira.